por que implementar BIM no ensino? Bom, você faz essa pergunta quando você está fazendo processo de implementação no negócio, a resposta nunca deve ser porque eu quero BIM na minha empresa. A resposta é porque eu quero entregar algo no tempo planejado. Sim. Ou eu quero entregar em menos tempo. Ou eu quero construir com menos resíduo. Ou eu quero ser mais sustentável. Então, esses são os objetivos, né? Os objetivos quando você implementa BIM no negócio. E no ensino? Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Nicole na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Nick. Hoje eu tô aqui com mais uma convidada ilustre. Estava querendo trazer ela faz muito tempo. Eu imagino. Professora Regina. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. Feliz de estar aqui. Professora, queria que você se apresentasse. Pessoal, para quem não conhece, o podcast ele fala muito sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. É claro que um dos âmbitos que a gente traz bastante é a educação, tecnologia e BIM. Então, eu queria que você se apresentasse, pessoal, para quem não te conhece. Bom, eu sou Regina Ruschel. Atualmente, eu sou professora sênior na Universidade Estadual de Campinas, mas esse é uma mudança, né, de vida dos últimos 10 anos. Mas antes, construí uma carreira de ensino e pesquisa na Unicamp e nos cursos de engenharia civil, arquitetura e urbanismo. Sempre estive envolvida com transformação digital, né? E as minhas disciplinas foram sempre essas, né? Um pouco de informática aplicada, um pouco de CAD, depois BIM, projeto colaborativo e compatibilização de projetos. Legal. Coordenação. Muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora já, bom tempo aí. Acho que todo mundo que é da área a gente tem meio que um ciclo ali, uma sinergia, né? O João Gaspar, o pessoal já conhece, trabalhei com o João. Então já conheço a reputação da professora, acho que ela diz por si só, né, Nicole? Não precisa falar muita coisa, né? Professora, queria iniciar aqui o bate-papo. Primeiro, assim, a gente sempre tem uma curiosidade do entrevistado, tá? Eu achei que você era arquiteta, depois que eu fui me aprofundar, percebi que você era engenheira, né? Uhum. Queria entender um pouquinho, como que se iniciou até chegar ali na parte de engenharia e ir para esse caminho da educação e tudo mais? Eu venho de uma família de pesquisadores, pai e mãe, agrônomos, mas sempre com pesquisa. Uhum. E quando eu me formei, estava pensando nisso hoje, a minha história, quando eu me formei em 1981, num ano em que, de muita recessão, sim. Lembra? Engenheiro virou suco, vendia suco de laranja. E aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida, né? E eu tinha feito a 6ª, 7ª e 8ª série nos Estados Unidos com meus pais, quando eles fizeram doutorado. Eu tinha essa vontade de voltar. E aí, então, eu fui atrás, cavei uma bolsa e fui fazer mestrado nos Estados Unidos. E eu busquei alguma coisa de diferenciação e eu fiz mecânica dos solos, porque eu queria uma coisa assim, eu queria me diferenciar. E quando eu voltei para o Brasil com o mestrado, a recessão continuava, né? E eu tinha me envolvido com a transição da a computação de grande porte para microcomputação nos Estados Unidos. E quando eu cheguei no Brasil, isso estava acontecendo. E aí eu fui contratada, né, primeiro em escritórios pequenos, para fazer transformação digital dos escritórios pequenos. Depois eu fui trabalhar na Hidroservice, trabalhei no CPQD da Hidroservice, e eu era rato de programa em Fortran. Quando os engenheiros não conseguiam achar o erro do programa de cálculo, né, vinha para minha mesa e eu achava o bug em Fortran. E aí aconteceu na Hidroservice a transformação digital. E aí eu comecei a criar cursos. E naquela época a transformação digital era o quê? Era Word, Excel, PowerPoint. Sim. E eu ensinei isso para todo o corpo de engenheiros da Hidroservice. E apareceu uma oportunidade para entrar na Unicamp, ensinando Fortran para engenharia civil. E quando eu cheguei lá, eu me encantei com CAD, que naquela época era tela preta, não tinha mouse, era, né, setinha só para lá, só para cá. E aí fui fazer doutorado em engenharia da computação, exatamente. E
E lá também eu me envolvi muito com orientação a objetos e hoje essa base que eu tenho, né, que esse olhar de ciência da computação, engenharia da computação, vem muito do meu doutorado, né, de ter entendido que era... Então eu vi nascer orientação a objetos, eu vi orientação a objetos que hoje é tão presente em BIM, eu vi nascer em linguagem de programação, eu vi nascer em banco de dados. E aí nunca parei de estar mudando aonde eu estava. Nunca parei, né? E foi assim que eu entrei no ensino, e aí também fiz toda a transição da prancheta para o CAD no ensino de engenharia civil. Eu me lembro também que a gente foi extremamente inovador em ensinar AutoCAD. Eu ensinava as pessoas a modelar 3D, passar uma polyline, rotacionar a polyline e ter o corte, né? Lá atrás. Então, assim, e aí depois fizemos a transição da prancheta para o CAD, fomos exemplo em ensino para o Brasil como um todo, e aí chegou a transformação, e aí chegou o BIM, né? E modelagem da formação da construção. E a transição não é tão fácil, né? E então eu estou envolvida nessa transição do ensino, né? Ultimamente estou fazendo muita coisa legal sobre implementar BIM no ensino. Muito bom, muito bom. Eu pergunto sempre esse começo do blog porque a gente tenta desenhar um pouquinho ali a persona, né? De como que a pessoa caiu. Cada um tem uma história. Às vezes um foi trabalhar numa empresa de software, outro foi trabalhar com projetos, e aí foi captando oportunidades ao meio que foi sendo inovador ali no caminho, né? E aí, por isso que bate essa curiosidade. Eu acho que a primeira delas também que eu queria trazer, isso a gente estava falando que ano, mais ou menos? A parte do doutorado, tudo, foi que ano, mais ou menos? O doutorado foi 1996. Em 96. Então, é claro que hoje, quem você falou, tô fazendo muita coisa legal. Acho que hoje a gente tem muita facilidade, que a informação tá muito acessível. E o pessoal procura mais também hoje, né? Porque assim, eu trabalho com BIM desde 2010. Eu gosto de falar que eu não uso o CAD desde 2012. Então, assim, eu entendo a necessidade de até abrir uma empresa de tecnologia focada em arquitetura e engenharia por causa disso. Porque a gente sabe que é um mercado muito carente. Ao mesmo tempo que tem muita gente que olha o copo muito vazio, eu gosto de ver ele muito meio cheio. Porque a gente vê muita oportunidade. A gente troca os desafios, os problemas, né, pela palavra oportunidade. Porque o mercado, ele é carente de tudo isso. Mas eu entendo também que tem um fator time. Por isso que eu perguntei quando foi o tempo, né, que você começou a explorar aquilo, porque tem poucas pessoas, tinham poucas pessoas, hoje está mais pulverizado o ensino do BIM, até um dos motivos da gente fazer o podcast. O pessoal hoje está mais suscetível a querer escutar, a entender. Então, hoje está mais fácil, porque aquele cliente fica no topo do funil que não sabe o que é nada, ele já sabe que hoje é uma necessidade, que é uma dor e etc. Está bem latente. Então, por isso que eu perguntei esse período. Sim, sim. E até acrescentar a questão a mudança inicial que você mencionou foi da computação em si, né? Então, para o pessoal acessar programas. Depois entrou o CAD nesse meio tempo, e aí depois o BIM. Aí eu ia te perguntar, para você, qual que está sendo a mais difícil? Você acha que é a transição mais complicada ou se elas têm complexidades específicas, mas na sua experiência, o que você achou que foi mais complicado ou está sendo mais demorado? Se é o BIM agora ou se foi antes lá a transição da computação inicial? Eu acho que com certeza a transição do CAD para o BIM na nossa área, ela é muito mais complexa e ampla, né? Porque quando a gente a gente fez uma transformação digital da prancheta para o CAD, a gente só inseriu nesse processo um programa. Sim. E o foco era a representação. Hoje, a gente sai do olhar da representação bidimensional para a representação 3D em modelagem, mas aí vem todo um conjunto de outros programas, ou eu chamo de plataformas, que trabalham esse modelo. Então, a gente tem um conjunto muito grande de plataformas que depende do uso que você... do seu negócio. É mais de uma plataforma que tem que estar conversando uma com a outra, né? Então, a capacitação é muito mais complexa e a transformação do negócio é muito maior, né? Então, assim, todo mundo fala que BIM é uma metodologia. Não entendo BIM como metodologia, tá? Porque o que é um método, né? O método diz, faz primeiro isso, depois isso, depois isso. Se BIM fosse método, estava todo mundo fazendo. Igual.
Mas BIM passa a ser um método depois de um processo de implementação. Então, você vai lá, você entende aquela empresa, qual é o negócio dela, né? Onde ela está envolvida no ciclo de vida do empreendimento, no ciclo de vida do ativo, e você entende como ela faz. E você faz um tailoring, né? Sim. Você faz um tailoring de BIM para aquela empresa. Quando você sai do processo de implementação, existe um método BIM para a empresa A. Então, método BIM existe, mas BIM não é método. Por si só. Por si só. Então, toda empresa que implanta BIM, ela tem o seu método. Os métodos têm similaridades entre si? Tem, né? Mas cada um tem o seu método. Sim. Né? E isso é muito mais difícil. Com certeza. Imagina também no ensino. Até porque existe muita questão da cultura também. Então, por exemplo, hoje a gente aqui cuida em torno de 10 a 20 implantações por ano de BIM. Desde escritório de projetos, a gente está fazendo agora muita implantação em fornecimento. Então, empresas que fornecem, por exemplo, materiais de caixilho, a gente vai desde drywall, portas e tal, porque a gente entende que a cadeia tem que ser fornecida por todos do BIM. Então, e aí a gente começou a ficar muito forte nisso agora. Divisória, industriais, pessoal de FO, está começando a ter interesse e também ver o benefício do que eles usam o BIM para eles. Então a gente começou hoje, quando a gente olha essa implantação e todos falam, quanto tempo demora? A gente hoje criou uma cartilha com um monte de perguntas, como se fosse um programa de necessidades, para entender a realidade da empresa, para também falar esse tempo. Não tem uma resposta única para resolver tudo isso. Que nem você comentou, tem a parte da metodologia, mas ainda não existe essa metodologia dentro daquela empresa. E não existe nem essa metodologia que eu posso copiar e replicar. Mas existem questões, quando a gente separa lá tecnologia, processos e pessoas, a gente analisa muito profundamente isso, faz um check-up inicial para entender como que é aquela empresa, para aí sim propor um plano de implantação. Porque muitos querem, eu falo assim, você quer um curso? Curso a gente tem, ferramenta. Você tem um monte de curso. Agora você quer mudar uma transformação da empresa. E é engraçado que a gente fala de método, porque quando muda a empresa, seja qual for, de projetos, construtora ou de fornecimento, é engraçado que eles passam por rebranding, eles passam por mudança de registro-chave de função, porque eles entendem que as responsabilidades das pessoas estão mudando. Então eles mudam basicamente assim, parece um banho de loja, a gente fala brincando ali com o pessoal. Porque eles mudam tudo, até logomarca, eles entendem que é uma transformação digital. E o BIM é uma dessas transformações digitais. Então quando ela traz essa parte do método, realmente, no entanto, quando a gente termina, a gente usa muito manual de BIM como base bibliográfica para justamente entender o grau de maturidade daquela empresa. Para poder falar, todo mundo quer IA. Todo mundo quer coisas que se aperta um botão faz tudo sozinho. Só que ele não entende a cadeia que ele tem que ter para chegar até lá. Então a gente vai criando essa expectativa e realidade com o cliente, igual eu falo brincando dos irmãos à obra, né? Você ia nos irmãos à obra, o que eles faziam? A pessoa tinha um sonho de ter uma casa, sabe, incrível. Aí os irmãos à obra levavam essas pessoas até essa casa, eles olhavam, é isso que a gente quer na cozinha, eles estavam, aqui custa X milhões. Eu não tenho dinheiro para isso, então agora vamos voltar para a realidade, se inspirar em coisas que vocês gostaram lá, mas recortar para a realidade de vocês. Então, acho isso muito natural quando a gente fala também de inovação e tecnologia, porque as pessoas querem ter aquilo, mas não sabem o preço daquilo. Então, o nosso trabalho hoje é muito essa catequização, que eu acho que tem o desafio de ainda não vir 100% do ensino e não virar 100% do ensino, porque tem os seus desafios, mas ao mesmo tempo a gente também tem que fomentar um mercado que faz parte e interage com esses desafios. Então, eu sinto hoje essa necessidade dessa mescla de mercado e academia. E aí vem minha pergunta. Minha pergunta é, como que você vê os desafios com relação à formação? Porque na nossa percepção, olhando a nova geração que está vindo já com esses atributos tecnológicos, mas eu vejo de alguns desafios de algumas academias de não orientá-los tecnologicamente de como pensar com a ferramenta. É aquele famoso, não vou fazer um corte na escada, mesmo a ferramenta está me dando um corte, porque o cara vai bater a cabeça na viga. E ele não pensou na fórmula de Blondel para fazer a escada. Então, as pessoas, eu diria que a arquitetura e engenharia, de maneira geral, empobreceu no sentido por causa da tecnologia. Eu queria discutir com você sobre esse desafio. Polêmico. Por onde começar, né? Eu acredito que quando a gente está já na prática e passando por um processo de transformação,
antes do ensino, a gente tende a simplificar esse conhecimento, essa letrinha, esse conjunto de letras BIM, e ter uma visão muito simplista de como o BIM entra dentro de um curso de graduação, tá? Então, você tem que lembrar que os professores envolvidos em arquitetura, no ensino de arquitetura e no ensino de engenharia civil, estão lá para ensinar arquitetura. Estão lá para ensinar engenharia civil. E BIM é mediador nesse processo. BIM é mediador, né? Então, a gente não está para ensinar BIM. A gente está para ensinar um arquiteto, tá? Que saiba usar todas as tecnologias, né? E que seja crítico. Então, assim como existe protocolo, não existe uma metodologia BIM, mas existe um protocolo. E esse protocolo você pode repetir para entender o negócio daquela empresa e aí você entender como essa empresa incorpora BIM no seu processo. O protocolo existe. Sim. Eu desenvolvi um protocolo como esse, tá? Que a gente usa no negócio para olhar para o ensino e desse protocolo sai o entendimento de como eu posso incorporar BIM no ensino. Então, cada vez mais a gente vê que BIM entra na formação do arquiteto e do engenheiro civil de uma forma pulverizada na graduação. Está pulverizado, tá? Vão existir disciplinas que vão ser disciplinas de BIM? Talvez sim, talvez não. E cada curso vai incorporar essa tecnologia diferente. Por quê? Não existe um curso de arquitetura no Brasil igual ao outro. Não existe um curso de engenharia civil igual ao outro. O MEC estabelece diretrizes. Aí, um grupo de docentes, um colegiado, lê essas diretrizes e cria um plano pedagógico do curso. Aí, agora eu vou formar engenheiros civis seguindo essas diretrizes com esse plano, tá? Esse plano sai matriz, sai N coisas, tá? O MEC vem, depois do curso estar instalado, e olha para aquele plano, visita a escola e fala, sim, você fez uma leitura legal. O seu curso é credenciado em engenharia civil, tá? Não existe um curso de engenharia civil igual no Brasil, não existe um curso de arquitetura igual no Brasil. Não existe uma implantação de BIM igual em qualquer curso. Então, esse conjunto de professores que se coloca no desafio de trazer tecnologia para dentro daquela matriz curricular, tem que entender a vocação daquele curso. Esse curso tem vocação em urbanismo, esse curso tem vocação em habitação, esse curso tem vocação em obra, né? A PUC de Campinas é conhecida por formar engenheiros de obra, né? A PUC é conhecida pelo urbanismo. Eu formo urbanistas, né? A arquitetura da Unicamp, ela às vezes é olhada por um olhar que a arquitetura da Unicamp é muito tecnológica, não tecnológica digital, é que ela é muito voltada ao projeto, né? Projeto com seus N enfoques. Então, de desempenho ambientais, o projeto com enfoque em acústica, em térmica, e assim vai. Os seus desempenhos, né? Então, cada curso vai ter uma forma de incorporar BIM. E BIM vai vir dessa forma pulverizada. E não vai vir por completo. Então, esse protocolo que eu desenvolvi está sendo hoje aplicado por 24 universidades. A grande maioria federais e também universidades privadas, tá? Para fazer esse diagnóstico de maturidade BIM que já existe, fazer o diagnóstico da interface, da vocação que essa matriz tem com o BIM, e a vocação não é porque tem professor que quer ensinar BIM, não. A vocação está na disciplina. Essa disciplina tem vocação para BIM. Uma disciplina de planejamento, né? Uma disciplina de orçamento, ela tem vocação para BIM. Uma disciplina de projeto com enfoque, por exemplo, projeto de teatros, ela tem vocação para BIM. Ali tem simulação.
uma disciplina que é voltado para a habitação de interesse social, ou para escolas. Escolas têm vocação para BIM. É onde eu vou estudar a parte térmica, né? Então, ela tem vocação para a modelagem associada a estressar a modelagem com simulação de conforto térmico, tá? Então, e a formação do arquiteto que vem da prancheta e que chegou no CAD, ela é toda voltada a ensinar, pensar projeto pela representação. Uhum. Sim. Você pensa projeto pela representação. Agora eu tenho que pensar projeto de outra forma. Eu tenho pela representação do modelo, pela representação da simulação, pela representação da fabricação digital, pela representação do modelo em escala, N formas de você fazer modelo em escala, né? Então, assim, uma coisa é eu, como docente, ter um protocolo que eu digo para as pessoas, siga esse protocolo que você vai entender como você vai incorporar BIM na sua matriz curricular. E outra coisa é o lado de lá, aplicando, e criando e tendo ideias de como aquilo se instancia. É a coisa mais linda de você ver. Cada universidade está fazendo de um jeito diferente. A Universidade Federal da Bahia tem uma forma maravilhosa de fazer isso. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma outra forma. Ela tem todo um conjunto de conteúdos que é como se a gente fizesse um projeto piloto com steel frame. E aí ela tem todo esse conjunto de aulas, videoaulas, modelos prontos que podem ser usados em extensão, que podem ser usados pelos alunos. Então, tem tanta forma diferente da gente fazer. Eu não sei se eu te respondi. Não, e eu complementando, eu acho que assim, na verdade, com esse protocolo, que pode ser considerado uma boa prática, acredito que vai surgir no benchmark. Aí daqui a um tempo, que alguns anos todos praticando, acho que o que não pode perder a parte acadêmica, ela tem que ter os encontros, né? Ela tem que ter esses incentivos e também falar, olha, aqui deu certo isso, olha, aqui a gente aprendeu isso, para que justamente o Brasil ele vai elevando a sua qualidade, não só técnica na parte que já tem muitos anos de formação de arquitetura e engenharia, mas nessa parte também digital, porque muitas vezes vem um estagiário aqui fazer um estágio conosco e eu falo, olha, o que a sua faculdade fornece? Aqui a gente tenta diversificar bem a nível de faculdades, para ter um de cada faculdade. A gente tenta procurar um melhor de cada faculdade, o indivíduo, que é diferente de cada faculdade. Porque a gente acredita também que eles vão somar exatamente da forma que você falou. Um aqui está mais para interiores, um aqui está mais para predial, um está para infraestrutura, um está para urbanismo. Então a gente acredita nesse portfólio diversificado como ativo da empresa, né? E aí, um ponto que eu acho muito importante, que eu falo para eles a faculdade ela vai te fornecer o quê? Ela vai te formar em arquitetura, ela vai te formar em engenharia. Aqui na SPBIM você vai se formar em BIM. Então vai ser um casamento muito bom para sua carreira. Porque carreira, na minha percepção, é educação e trabalho, né? Então só educação, assim como só trabalho, também tem o seu benefício. Mas você vai para uma linha ideológica. Aliás, eu vou ser pesquisador, eu vou ser um mestre, um professor. Assim como do outro lado o cara vai ser mais empreendedor e etc. Então a gente tenta hoje fazer essa mescla, né? Esse match entre os dois, porque a gente sabe que vai... É aquilo que eu falo para todo mundo. Quem passa por aqui vai estar formado para trabalhar em qualquer lugar. Então, a nossa ideia é junto com o benefício da faculdade também que ela está entregando. Só que tem o desafio de você... Aí é o desafio do MEC, junto às instituições que eu já me deparei, porque hoje eu dou aula em pós-graduações espalhadas aí no Brasil de BIM. E aí, quando eu pergunto da graduação, é assim, por que não coloca na graduação? Pelo menos nas privadas. E muitos falam, putz, porque a gente vai inflar horas. Não vai. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, não vai inflar horas. Que a preocupação deles é ultrapassar os 5 anos e aí o pessoal deixar de fazer a faculdade lá, financeiramente falando, e ele procurar uma alternativa que é mais curta, sabe? Não, é uma questão de... Essa transformação no ensino é uma questão de tempo. E o entendimento que vai inflar horas é um entendimento enganoso, tá? A gente tem hoje 3 exemplos de universidades privadas que estão com uma implementação de BIM extremamente elevadas nas suas matrizes curriculares. O IMT, Instituto Mauá de Tecnologia, a Facens, em Sorocaba, e a UNO Chapecó, acho que é Santa Catarina, né? Isso.
elas têm à frente delas coordenadores de graduação, tá? Que fizeram esse exercício de entender aonde na matriz curricular entra BIM. E aí você vê, assim, esforços bastante diferentes um do outro. Por exemplo, no Instituto Mauá de Tecnologia, tem um esforço muito grande em capacitação do docente. E aí ele perde aquele docente que ele capacita. Capacitação do docente, ele perde o docente que ele capacita, né? Na Uno Chapecó, a professora Luana, agora vou fazer um parênteses. Nesse protocolo que eu desenvolvi, a primeira etapa é a etapa de diagnóstico. Então, primeiro a gente olha para o curso. Existe alguma maturidade BIM lá? Então, você se coloca lá na grade e saber se você está pré-BIM, né? BIM. Nível 1, 2 ou 3, né? E depois você faz um diagnóstico do potencial de incorporar BIM na matriz curricular. Quando a gente implementou esse diagnóstico a nível nacional, em escala, nessas 24 universidades que participam da rede de células BIM, a gente encontrou um potencial de incorporar BIM em torno de 30% nas matrizes curriculares de Engenharia Civil e 45% nas matrizes curriculares de Arquitetura e Urbanismo. Aí a Luana olhou e falou assim, 45% é muito baixo. Eu já estava tão feliz. Com 45% das disciplinas tem, assim, vocação para BIM, tá? Ela falou assim, não, Regina, está muito baixo esse... Então, ela tinha um olhar, sabe, de vocação para o BIM muito maior do que esse conjunto de professores que fez no Brasil como um todo. E eu fiquei muito triste de ver que 30% da matriz curricular da Engenharia Civil tem vocação para BIM. Por quê? A gente olha para os usos do BIM, eles são tão mais duros, eles são tão voltados para a engenharia, certo? E aí, eu e o professor Sérgio Leal da USP, que na época estava comigo coordenando essa rede de células BIM, a gente ficou pensando, por que será que houve essa diferença, né? E a gente entende hoje que talvez os cursos de engenharia civil hoje sejam mais teóricos, buscando mais fundamentos do que aplicados. E o curso de arquitetura é aplicação pura. Todo ano é um ateliê de projeto. Todo semestre é um ateliê de projeto. É assim, sabe? É prática pura. Aprender fazendo, aprender fazendo, aprender fazendo. E as disciplinas de projeto em engenharia civil são bem menor em quantidade e mais para o final dos cursos. Pode também ser que a ferramenta, o instrumento, a métrica que a gente usou para fazer o diagnóstico da matriz curricular não tenha levado o professor que estivesse aplicando na análise da matriz curricular olhar infraestrutura, as disciplinas de infraestrutura, de estradas, de pontes. Então, talvez a métrica precise ser revista, tá? Mas... Então, você vê, tem essas... Deixa eu voltar para onde eu estava. Nas 3 universidades particulares, que já estão muito à frente, tá? Cada uma tem uma forma de fazer a análise e incentivar o uso, né? Por exemplo, Facens, no interior de São Paulo, em Sorocaba. É uma instituição que olha muito para a questão do smart, de tornar inteligente, tá? Então, a questão de monitorar, né? Monitorar usos, monitorar com sensores, monitorar temperatura, monitorar quantidade de pessoas, monitorar vibração. Isso também foi levado para dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, para um olhar inteligente em cima do projeto. Então, você vê cada curso com a sua vocação diferente, né? E com o esforço de querer incluir modelagem da informação da informação na graduação, ou fez de forma brilhante. Sim, eu acho que até isso chama, uma coisa que você estava falando sobre o curso de engenharia, eu acho que essa proposta também chama repensar os cursos em si. Porque como você mencionou, por que só 30% do BIM se aplica ao curso de engenharia? Talvez o curso de engenharia não esteja ainda tratando de maneira tão prática
a execução, enfim, a aplicação do ensino. E tudo bem, né? Às vezes um curso realmente é mais teórico, né? E quando a gente está falando de engenharia, a gente envolve cálculos, a gente envolve realmente mais teoria. Só que eu acredito que essa implementação do BIM nesses currículos tem muito a ver com visualização também, às vezes, né? Então, às vezes o fato de o professor, por exemplo, usar um modelo para mostrar algo, ao invés de mostrar um desenho representativo. Eu lembro que a gente tinha matérias de arquitetura com a turma de engenharia. Eram geralmente as matérias de resistência de materiais, algo nesse sentido. E aí a gente tinha aquela conhecida maquete, aquela maquete que a gente faz com algum objeto, ou é madeira, ou é palitinho, ou enfim. E é legal, é um processo legal prático. Então, por que isso não acontece, por exemplo, num programa BIM? Onde esse cálculo ele pode ser feito com tudo que eles aprenderam de teoria, né? Eles colocarem na prática, né? Então, acho que talvez isso também chame para as universidades uma outra forma de ver o ensino delas. Eu acho que, como você falou, é inevitável, é uma questão de tempo o BIM estar implementado nessas áreas de ensino, mas eu também acho que é muito provável que as faculdades acabem mudando também os cursos, a tecnologia dos cursos, né? O técnico, o que eles aprendem de fato de engenharia, as matrizes curriculares, enfim. Talvez acho que seja uma mudança, não sei se você vê dessa forma, mas que aconteça uma mudança mútua, que não seja só o BIM se implementando, se encaixando na matriz que existe, mas transformando um pouquinho aquela matriz que já existe para atender às necessidades atuais do mercado. Exato, é porque entra um pouco no que a Nicole está falando, por isso que eu pergunto do time, porque tudo é um casamento de coisas, né? Por exemplo, hoje a tecnologia está mais acessível no sentido de hardware, no sentido de software, as coisas, o pessoal está ouvindo mais, então, como eu disse, tudo isso vai tornando mais acessível, porque o software, o processo por si só já é muito complexo. Aquele negócio do cara fazer CAD/BIM, do cara pegar que foi que até eu discuti bastante com o Nardelli, dele pegar um pensamento que você tinha feito à mão, aí você vai para uma prancheta digital, que depois você quer repetir o mesmo processo no BIM, aí já não funciona. Ele é dolorido, esse processo. Mas ao mesmo tempo, hoje, acho que por causa tanto de Instagram, mídias sociais e YouTube, tá muito popularizado, assim, Quantas vezes eu tinha que fazer explicação pro cara que, quando eu ia empreender, o que era BIM? E depois eu tinha que falar proposta de valor dos benefícios, valores, etc. Então, um ponto que você trouxe, 2 pontos que eu queria compartilhar, que eu passei na graduação em 2013, era assim, eu lembro que eu já trabalhava numa escola de softwares, de BIM, que era a TI Lab, antiga Vector Pro, e na época eu tinha esse desejo, eu sempre gostei de tecnologia. Então eu usava o SketchUp no nível Pro. Eu extraía desenhos, a gente usava até o BIMbom, que era um software na época de orçamentos, que era do pessoal lá do Sul, no SketchUp. Então, eu tinha curiosidade. Mas se eu fosse falar para você, a minha faculdade, ela não incentivava essa minha curiosidade. Ela falava, você tem que fazer isso, você tem que entregar esse produto, seu produto é arquitetura. Onde você vai fazer, o problema é seu. E eu lembro que na época, eu coloquei como meta, cada semestre fazer em um software. Eu queria entender qual era o melhor software para mim, para minha linguagem arquitetônica, para como eu gostaria de explicar. Então eu lembro na época que eu fiz no Vectorworks, uma disciplina eu fiz no ArchiCAD, uma disciplina eu fiz no Revit, uma disciplina eu fiz no SketchUp, uma disciplina eu fiz no AutoCAD. E aí eu lembro que, assim, eu sempre me esforçava para não me sabotar, chegar no final, exportar pro CAD e entregar em DWG. Eu falei, não, vou entregar aqui, momento de errar é na faculdade, momento de aprender na faculdade, depois com o cliente isso fica caro. Então eu fui entendendo isso como ativo. Maquetes, a mesma coisa, as experimentações. Então a gente tá falando bastante também de tecnologia. Caramba, eu tinha que fazer em isopor, eu tinha que testar em papel Paraná, eu tinha que testar em corte a laser, eu tinha que testar... Comprei uma impressora 3D no último ano, que era do pessoal do Mackenzie. Na Metamáquina era impressora de madeira. E eu falava, não, vou testar também. Então, maquete eletrônica também é na mesma linha. Então, a curiosidade, que é algo até que eu exijo bastante do estudante, ele não pode perder essa vontade. É o momento que ele tá ali, sabe? Mas querendo explorar. E aí eu entendo que, assim, felizmente eu estive numa situação que a faculdade não inibiu isso. Ela falou, olha, o importante é você entregar lá plotado. Como que você vai fazer? A gente brincava, plotando bem que mal tem. Então, tanto faz a ferramenta. Então, isso foi uma coisa que eu trouxe e virou um DNA meu depois com o passar dos anos. Ao mesmo tempo, eu tinha uma disciplina de prototipagem, que é o que você estava falando agora, que eu tinha um professor da USP incrível, o Marcos, e assim, cara, ele falava, olha, profissional tem que ser cabeça e corpo. Tem que ter cabeça de profissional, arquiteto, engenheiro,
e corpo de executor. Aquilo ficou na minha cabeça. Porque a gente tinha que prototipar um mobiliário em escala 1:1. Então, o pessoal fez no AutoCAD, fez no SketchUp, tudo. Aí eu falava, pessoal, a gente precisa comprar cimento. Como que a gente vai extrair isso aí? Quanto que vai comprar? Ah, não, compra uns 5 sacos. E na época a gente fez no SketchUp. Aí eu extraí o volume e falei, tá bom, tá ali. Só que eu não confiei no valor. E a gente foi comprando material, foi colocando. Lá no final da disciplina que a gente fez um banco em escala 1:1 de concreto, a gente olhou e falou, vamos dar uma olhadinha lá, o que saiu da miniatura que a gente fez e a escala real. O volume deu muito próximo. Então eu não quis confiar cegamente na tecnologia. Ela prototipou o que eu queria, mas a gente usou pranchas, usou desenho, a gente fez um shop drawing, nem sabia o que era isso na época. A gente fez um detalhamento bem fino de como o parafuso entrava. Então é legal que a tecnologia nesse caminho, a gente utilizava ela para pensar, não ela para resolver. Que eu acho que esse é o ponto que eu trouxe lá atrás, de algumas formações de tentativa e erro, que nem a gente pega. O cara pega o professor de história da arte e fala, você vai dar aula de AutoCAD. Então, eu tô generalizando, mas a maioria das faculdades estavam fazendo isso. Olha, esse cara sabe Revit, manda ele dar aula de Revit. Então, professor, eu queria perguntar, como que você vê os desafios até da formação do professor, né? Porque eu acho que, assim, as habilidades que eles fizeram tornaram eles daquela forma que foi ensinado. E agora se necessita novas habilidades, além de ser arquiteto ou engenheiro. Eu acho que a gente tem que ser, primeiramente, compreensivo. E depois a gente tem que dar chances. E a gente tem que fazer convites. Eu lembro que quando eu estava nessa transição da prancheta para o BIM, para o CAD, a Autodesk, uma vez por ano, fazia um Triple T, TTT, que era Teacher Training Teachers. E vinha esse Wayne, eu acho que era um Wayne, era sempre um Wayne, lá dos Estados Unidos. E ele... A Autodesk fazia um convite e vinha gente de todo o Brasil, 4, 5, 10 às vezes, e ele ficava uma semana com a gente ensinando AutoCAD. E a gente contava para ele, nossa, mas eu queria tanto que esse meu colega viesse junto, eu chamei, eu queria que esse colega viesse. Aí ele falava assim, Regina, you are in a van, you stop in the bus stop, you open the van, say, get in here. I'm taking you to this real nice place. If they don't want to get in, close the door, go on. Sim. Então, você tem assim, primeiro você tem que ser compreensivo, você tem que criar chances, fazer convites, tá? E se não vier de uma vez, continua convidando. Uma hora o interesse e a transformação acontece. E eu sempre achei que na Unicamp eu seria o vetor de transformação para incluir BIM em outras disciplinas. E muitas vezes eu via colegas meus incluindo o BIM sem eu saber. E eles tinham chegado ali, não por mim. Uma outra fonte foi lá e tocou num ponto de interesse dele, que não fui eu, e estava introduzindo o BIM, né? Então, assim, a gente tem que acreditar que o ambiente como um todo vai fazer esse pressão. Toque, vai fazer essa pressão, né? Tem que ser compreensivo e tem que criar chances, né? Então, por que eu falo de criar chances, né? Eu, junto com um dos produtos nesse projeto Construa Brasil, que eu participo, que tem a ver com... E eu faço a coordenação de uma submeta chamada Célula BIM. Um dos produtos da Célula BIM foi um portal BIM acadêmico. Nesse portal, a gente tem N coisas para ajudar um professor ou qualquer um que queira aprender BIM a incluir BIM na sua disciplina ou aprender. Então, a primeira coisa que a gente fez foi levantar um monte de coisas e deixar ele disponível, né? Então, a gente fez um levantamento de software e não só levantou, mas e caracterizou o software com relação ao uso. Porque uma coisa é você saber que existe o Trimble Connect. Mas aí, qual é o uso? Quando no meu processo de implementação eu uso o Trimble Connect? Aí eu tenho o Navisworks. Mas o Navisworks, ele vai entrar no quê? Navisworks vai te levar à compatibilização de projetos? A palavra te leva para a compatibilização? A palavra te leva para a extração de quantidades? A palavra te leva para a simulação de cronograma? Não, é Navisworks.
Então, a gente fez um levantamento, a gente pegou o levantamento de todos os softwares cadastrados, por exemplo, na Building Smart. A gente viu como a Building Smart caracterizava o software. E a gente colocou isso numa Airtable. E a pessoa, então, ela pode ordenar a Airtable da forma com que ela quer. E ela encontra softwares que são gratuitos, softwares que estão na nuvem, softwares que não estão no... Software que tem... plano educacional, que não tem, softwares que são voltados à colaboração, à modelagem, à autoria de projeto, whatever. Todos artigos brasileiros publicados em revistas que têm a ver com BIM, associados a usos do BIM. Então, eu vou fazer uma disciplina que eu vou ensinar o uso de orçamentação. Eu já encontro um monte de artigos brasileiros que falam de orçamentação. Onde eu vou usar? Na bibliografia. Onde eu vou usar? Para preparar uma aula. E agora a gente está desenvolvendo o que a gente chama de são objetos de aprendizagem. Também dentro de uma demanda do Projeto Construtor Brasil para as células BIM. As células BIM deveriam ter uma capacitação ferramental, mas BIM, plataformas BIM, mas não deveriam ser de uma plataforma específica, sempre de duas. Então, a gente fez um processo de, vamos abranger 10 usos do BIM, e para cada uso, nós sempre vamos fazer 2 plataformas. Então, esses 10 usos do BIM são modelagem de arquitetura, modelos de sistemas prediais, hidrossanitário, elétrico e estruturas. Então, aqui nós temos 4 usos. Compatibilização, modelagem de infraestrutura, orçamentação, planejamento, colaboração em CDE, e estou esquecendo mais um aqui, tá? Então, para esses 10 usos, a gente... e outra coisa que o MDIC tinha lá no seu textinho, que dizia o que era uma célula BIM, um parágrafo de descrição. Que tinha que ter um projeto piloto. Bom, projeto piloto acontece em qualquer implementação de BIM numa empresa. Mas o que é o paralelo a um projeto piloto quando você está implementando o BIM no ensino? É a primeira disciplina que vai ter BIM. Então, projeto piloto e ensino não tem o mesmo significado de projeto piloto numa implementação. Então, o que a gente fez? A gente trouxe o conceito do projeto piloto, vamos fazer para habitação de interesse social. E aí, esses 10 usos do BIM vão ser todos sempre aplicados a essa habitação. Então, escolhemos um conjunto habitacional, que eu já tinha trabalhado muitas vezes com ele lá em Campinas, o que vinha do CDHU, que a gente chama de Campinas F. Então, a gente pegou o bloco H de habitação e achamos que a gente estava pegando um projeto simples. Achamos. Porque ele tinha 5 pavimentos, então ele ia ter espelhamento, né, de um lado do bloco. Igual. Ia ter circulação vertical, escada, né? Mas ele se mostra, essa ideia de projeto piloto, ela se mostra intensiva em trabalho quando você está modelando. Hidrossanitário, então, meu Deus do céu. Então, eu estou aprendendo tanto, pensando no conteúdo, organizando. E a competência que a gente está criando com esses objetos de aprendizagem são todas operacionais. Por quê? É voltado a uma plataforma. Mas elas não são operacionais, mas voltado à plataforma. Elas têm um foco procedural. Então, o foco procedural da modelagem de um edifício, certo? O foco procedural da modelagem da estrutura, o foco procedural. Então, qual é a abordagem de modelar a estrutura? Qual é a abordagem de modelar os 4 hidrossanitário, que é água fria, esgoto, pluvial e o sistema de alimentação? Qual que é o design thinking de cada um desses? Qual que é a abordagem procedural de eu fazer o projeto elétrico? Qual que é a abordagem procedural de fazer a compatibilização? Então, a gente nunca ensina todas as formas de fazer uma escada. A gente ensina a escada do projeto. Mas a gente ensina o processo. E por que eu estou falando isso quando você me fez a pergunta de formar o professor, tá? Então, nós estamos aplicando enquanto a gente desenvolve esses objetos de aprendizagem, que são vídeos associados de datasets que vão ficar
disponíveis. Uhum. Não estão escondidos dentro de um curso. Não precisam ser pagos. Tá? Então, se um professor olhar para aquilo e já sabe muito bem, mas ele quer usar o meu dataset, o meu container de informação, no palavreado da ISO, tá lá, ele pode. Inclusive agora, para a gente fazer planejamento urbano, para a gente fazer o planejamento da obra, eu precisava de um template de segurança. Eu precisava de um template que tivesse forma, que tivesse bandeja, que tivesse betoneira, né? E aí consegui um template de alguém que vende template. Fiz uma redução do template dele, porque ele ganha dinheiro com isso. E aí, mas então eu estou entregando uma coisa diferente, né? E aí a gente faz um processo de apresenta o objeto de aprendizagem, ó, a ideia dele é essa. Faça com essa plataforma, a gente tira dúvidas. Faça com a outra plataforma, a gente tira dúvidas. Como você vai usar isso na disciplina? E uma coisa que a gente percebe é que a gente entende que BIM traz muito benefício, BIM traz muita precisão, mas BIM tem muita escovação de bit. A modelagem, ela é trabalhosa, a modelagem ela é muito manual. Então, a gente começa a perceber, tá, que nós vamos ter que crescer para alguma automação, como você falou. Porque a modelagem, ela é muito... E a gente começa a perceber a influência de uma plataforma no processo. Se eu faço modelagem, se eu faço projeto estrutural usando o robô, o processo é um pouquinho diferente se eu fizer projeto estrutural usando o Eberic. Um pouquinho diferente, tá? Se eu uso o Visus Planning, é de um jeito. Se eu uso os Navisworks, é de outro jeito. Então, a gente começa a enxergar o que a plataforma, a influência... Então, veja como é legal o professor que está vendo tudo pela primeira vez. Ele vê nas duas plataformas, ele vê a influência da plataforma no processo. Tá? E ele desmistifica. Ele fala assim, não aprendi, porque ele pode só assistir, ele não precisa assistir e praticar. Mas agora ele desmistifica, ele perde o medo. E ele pode falar para o aluno assim, assista, aprenda, me entregue, e ele aprende a abrir e visualizar. Ele aprende a abrir e comentar. Entende? Então, assim, tem um tempo. E a gente tem... A partir de dezembro vai haver, dentro do portal BIM Acadêmico, uma oportunidade muito grande, com conteúdo que eu acredito que é muito interessante, mas ainda vai estar, de certa forma, amador, porque às vezes tem o barulho de um gato, um atim na gravação, mas ele é muito completo na questão do todo. Do conteúdo, né? Do todo, né? Da onde o BIM pode chegar. Que eu vou desde a modelagem, aí eu vou para competência em modelagem, competência em documentação, que é extrair a parte das pranchas, né? Exportar, N formas de exportar, a parte da simulação, que planejamento e orçamento é simulação, a parte da gestão da qualidade, que compatibilização de projetos nada mais é do que gestão da qualidade, né? Então, assim... Abrange tudo, né? Abrange tudo. E a gente tem que ter agora... a gente tem que cutucar de todos os lados. Sim. E dar a oportunidade de ser compreensivo. Não, eu também acredito muito. Aí eu vou falar aqui do nosso lado de escola, né? A gente já formou mais de 4.000 pessoas ao vivo, fora os treinamentos gravados, mas ao vivo. Pessoa que vem aqui, que acorda, pega trânsito e tudo, vem fazer os cursos. E também pessoas online ao vivo que estão assistindo os cursos. E eu percebo isso mesmo na formação dos meus professores, a gente já discutiu isso também, né? Como é transmitida a informação da tecnologia e o uso do BIM. Porque, por exemplo, muitos me perguntam, é mais fácil ensinar para quem já tem mais experiência ou menos? Eu falei, é óbvio que é mais fácil ensinar para quem tem mais experiência. Sim. Porque a pessoa já passou pelo processo de arquitetura e engenharia que demora anos para ela entender. Então, ali até é um deleite quando você vai dar aula, porque você está ensinando ele a outra forma de pensar, no sentido do uso da tecnologia.
Então, muitas vezes, até quando a gente vai para um módulo um pouco mais avançado, no básico ali, eles estão aprendendo ferramenta, a se expressar e etc. Mas quando a gente vai para um módulo mais avançado, o nosso curso é totalmente focado em processo. Então, ali eu falo assim, vamos definir, então, o que é um executivo e o que é um EP a nível de informação do modelo. A gente não fala LOD, a gente traz de uma outra forma para a pessoa entender o que ela está combinando do que ela tem que entregar, porque alguém vendeu que você aperta um botão aqui. Então, a gente tem que explicar para ela que não. Como que funciona esse processo para ela saber também como ela vai ter que cobrar, como ela vai ter que combinar essas entregas parciais, como ela vai, por que ela não faz tudo mais em um modelo, ela segmenta por computador, por peso, por entrega, por medição. Então aí você muda a cabeça deles, e é engraçado que no final deles eles sai tudo, nossa, uau, né? Assim, e muitas coisas que são repetitivas, ordinárias, está gravado e eu disponibilizo para eles sem custo. Então eu falo, olha, você comprou aqui o determinado curso, você assiste lá o gravado, você vê onde clica no botão, onde faz... A gente não quer perder esse foco aqui no treinamento e saber onde clica o botão. A gente quer fazer vocês mudarem a cabeça de vocês para que vocês passem a trabalhar em BIM, de fato, e não fiquem fazendo o eterno CAD BIM da vida. E aí é muito interessante porque quando a gente traz essa reflexão, eu tive que mudar até a abordagem de como eu treino os professores. Porque antigamente se usava muita lousa, se usava muita forma de se expressar. Hoje a gente usa Lightshot, hoje a gente usa um NDesk interno no nosso para acessar a máquina do cara de casa e daqui, para transformar o que eu entendo assim, o ambiente de ensino, depois que veio a pandemia, para a gente foi muito promissor. Porque nos incentivou a mudar e repensar a forma de como se ensina. Isso a gente está falando independente de se é uma graduação, curso livre, ou seja o que for. É como eu facilito, como eu diminuo o processo, e não eu crio mais processos. Que essa é a minha visão da tecnologia, ela encurta. Mas eu tenho que saber trazer para a pessoa... É igual um exemplo, quando a gente vai dar aula, e eu tenho que trazer isso para os professores, aí eu acho que é de tanto ministrar cursos de software, é assim, gente, é igual falar idioma. Você vai aprendendo um, outro, você meio que vai... Parece que, sei lá, surge, destrava uma chave na sua cabeça. Fala, vamos lá, gente, isso aqui é um grupo. O grupo é o quê? É igual um bloco no AutoCAD, que é igual um módulo no ArchiCAD, que é igual um componente no SketchUp. Falei com um, com outro e transmiti a mesma mensagem. E aí eu falo, caramba, agora eu tô entendendo como eu tenho que ensinar essas pessoas. E aí como que eu sei se eles estão prototipando corretamente, se eles estão falando corretamente? Então é como se fosse um idioma, de fato. E aí onde eu falo, né, Nicole, a gente hoje... Tenta passar por esse controle de qualidade e é difícil, porque assim como você comentou lá na Mauá, a gente treina os professores e tudo, e eles se requalificam muito rápido no mercado e às vezes quer parar de dar aula. Sendo que eu falo, gente, vocês têm que se manter num ambiente que propicie isso para vocês. Porque muitas vezes a pessoa vai pro trabalho, o pilar do trabalho é trabalhar. O cara só fica trabalhando. Os nossos aqui é trabalhar, pesquisar e ensinar. Então esse é o lado que eu tenho muita felicidade de falar da nossa empresa, porque ela é uma escola / empresa. E eu sinto que as empresas têm que ter esse corpo de ensino. Foi até legal falar com a Samara, porque ela falou, não, eu trouxe até alguém do âmbito acadêmico para dentro da empresa. Pô, a pessoa entendeu que até a forma de se trabalhar já não é mais a mesma. Principalmente quando a gente lida com diversas gerações. E aí eu entendi, tá, então como quando a gente traz tecnologia para a roupagem da empresa, por exemplo, aqui a gente usa o Discord para canal de comunicação, Sim. que é um canal de jogos, é como a geração Z se comunica. O que eu uso com a células BIM, o Discord. Olha que legal. Então assim, a gente também tem que, eu falo para todo mundo, deixa o ego na porta ali da empresa, não entra com o ego aqui. É que nem eu falei pro Franz, eu falei assim, cara, aproveita que você veio de onde não tinha essa oportunidade e vive, experimenta, sabe? Porque muitas vezes a gente tá tão viciado em trabalhar de um jeito que a gente só tá focado no dinheiro, só tá focado em outras coisas e a gente esquece da nossa essência com relação a por que a gente se formou em arquitetura e engenharia. E eu vejo muitos trazendo quando vem para cá, isso aqui tá me exponenciando ao que eu quero ser, né? Então, eu vejo muito também disso no professor. Quando ele começa, você comentou, tem as experimentações, ele se sente até muito mais energizado para poder dar aula. Porque um dos papéis do professor também é nunca parar de aprender. E aí, se ele se sente acomodado ou aquilo para, a tecnologia ela vem ela vem incomodando as pessoas, né? Então, esse é o lado que eu vejo muito positivo, mas que nem você, eu trouxe todo esse recorte porque eu concordo com você da experimentação. Porque se você também não dá a chance do professor experimentar e não abre a mentalidade dele, das oportunidades, como que ele vai dar a opinião dele? Como que ele vai ajudar aquela pessoa a ser um arquiteto melhor, um engenheiro melhor? Porque aqui dentro a gente tem esse desafio o tempo todo. Quando eu trago um professor, eu falo, aqui não é um lugar quentinho, não é um lugar acomodado, é um lugar que vai te colocar em desafio e oportunidades o tempo todo.
É o que você procura? É, porque senão você também não está casando com os valores da empresa. Aí você não casa com os valores da empresa, você não vai se dar bem com o BIM, você não vai dar bem com nada. Então, hoje é um dos grandes desafios e a gente libera essa experimentação para a equipe. Mas com o viés de que o que nós vamos melhorar, o que isso vai trazer de benefício, o que isso vai levar a empresa para o propósito dela. E a mesma coisa eu vejo o ensino. Né? Se o ensino não propicia isso para o professor, tira o experimento do professor. É igual teve um aluno semana passada, ele veio aqui, Júlio, me indicaram aqui vocês, porque vocês preparam o pessoal para o mercado de trabalho, eu estou desempregado há X meses e eu preciso me requalificar. Primeira pergunta que eu fiz para ele é, qual é o seu objetivo? Você quer trabalhar aonde? Porque às vezes na cabeça da pessoa é assim, não, eu quero me trabalhar. Não, eu falo, não, mas vamos pensar que você é além disso, você consegue escolher onde você quer trabalhar e não os outros vão te escolher. Né? Então assim, onde você quer trabalhar? Aí ele falou para mim, escritório A, B e C. E eu tenho hoje uma rede muito forte com os donos do escritório de arquitetura. Eu falei, A e B usa tal software e C usa tal software. Eu falei para ele, se você escolher um software, você vai estar nichado no mercado. Aí ele, então qual é a sua recomendação? Eu falei, por que você não experimenta as duas ferramentas? Aí você se recoloca ali no mercado e aí você se aprofunda nela. Naquela que você entrou e você gostou mais, você se sentiu confortável. Que eu poderia muito bem ter falado pra ele, não, fecha um combo de Revit e faz isso e pronto. Não, eu falei, porque ele me pediu minha opinião com relação à carreira dele. Depois vamos ver nos próximos podcasts eu trago isso como testemunho. Mas eu acho muito importante trazer essa liberdade pra pessoa, porque ela tem que entender que a tecnologia é um meio para ela, e aí ela tem que experimentar para ela entender onde ela quer trabalhar usando aquele experimento. E aí ela se especializa, ela se aprofunda. Porque o pessoal tava ficando muito generalista também, assim. O pessoal faz um monte de curso, eu recebo um monte de currículo com um monte de ferramenta. Eu pergunto, se você fosse escolher duas, qual que você escolheria? De 20 programas que você colocou aí que você é melhor. Aí a pessoa fala, esse. Eu falei, é esses que você vai fazer teste aqui. Não quero saber como você lida com os outros. Porque eu sei que se você precisar, você vai se aprofundar, você vai correr atrás, etc. Mas aí eu quero entender o que você é melhor, porque também não adianta você se popularizar ali e virar um canivete suíço de softwares. Eu não estou procurando pessoas boas em softwares. Eu estou procurando outras coisas. Aí eu mudei o mindset da empresa e mudei a forma como a gente contrata também. Porque eu acho que esse é o maior erro do mercado. Ele vai porque a pessoa é boa em Revit. Ele vai porque a pessoa é boa em ArchiCAD. Sendo que ele tinha que olhar, na verdade, o que ele está buscando como arquiteto ou engenheiro. E a ferramenta é só um meio para isso. Então, aí, quando eu entendi isso, a gente mudou o jogo da empresa e também das empresas que a gente trabalha. Sim, eu ia acrescentar que, acho que para a questão do ensino, o que, assim, fechando esse bloco, para a questão do ensino, o que seria mais interessante para o BIM? Acho que como eu venderia para uma pessoa, porque é tão bom ter BIM na faculdade? Na minha opinião, como arquiteta formada que fez o meu TCC em CAD, o BIM muda que você consegue ser mais arquiteto do que desenhista. Você consegue, de fato, aplicar seu conhecimento em arquitetura. Então, eu tenho mais tempo para pensar, eu posso fazer mais simulações, eu tenho mais opções. Por exemplo, isso dando um exemplo a nível de projeto mesmo. Eu consigo pensar mais possibilidades, eu consigo analisar mais possibilidades. Porque é uma ferramenta que me dá esse tempo, né? Ele encurta esse tempo e eu consigo fazer esse estudo, eu consigo ser muito mais assertiva. Então, o meu trabalho como arquiteta está sendo mais desempenhado do que o meu trabalho como desenhista de CAD, né? Com a questão da representação de prancheta. Então, toda vez que eu pego uma turma nova, geralmente eu pego turmas de avançado, de Revit avançado aqui, eu tento passar para eles isso, de que a gente aprende esses processos, a gente entende a forma como se trabalha com o BIM, não só com o software, mas o software o software BIM sendo uma ferramenta que vai me permitir ser mais arquiteto ou mais engenheiro do que eu era antes. Não no sentido de ter mais experiência. Mas te potencializa, mas né? de potencializar o que eu sei. Então, eu tenho conhecimentos meus que são conhecimentos bem pequenos. Digamos assim, de um detalhe, de um encontro, de uma parede com uma viga. Só que aí quando eu trago isso, por exemplo, para uma análise de compatibilização em escala no Navisworks, eu consigo criar uma regra e visualizar aquilo de uma maneira multiplicada. Então, eu não preciso olhar 300 vezes. Eu pensei na forma que eu posso olhar uma vez e criar uma regra para aquilo me entregar aquele resultado. Então, eu transformei um conhecimento em algo multiplicado. Então, eu sempre dou essa visão para as pessoas. Eu tento sempre passar essa forma e eu acho que é o que brilha o olho da pessoa. Eu quero ter mais tempo de pensar
arquitetura, eu quero ter mais tempo de pensar em engenharia do que ficar, né, com aquele trabalho operacional, Sim. braçal. Eu acho que o software, ele é sim limitado nos seus pontos, mas ele sempre vai, né, o software BIM sempre vai potencializar mais o seu conhecimento técnico. Então, acho que essa também eu acho que até para o pessoal que ouve, é a forma que eu apresento o BIM e os softwares BIM para as pessoas. É você conseguir desempenhar melhor e de maneira mais potencializada os seus conhecimentos como arquiteto, como engenheiro ou com a carreira que você quer seguir. Aí, Nicole, também tem a questão, por isso que a gente brinca aqui internamente, cada um tem o BIM que merece, né? Então, assim, por quê? Muitas vezes você tem que fazer as perguntas chaves que nem eu perguntei pro rapaz, porque para direcionar, porque assim, para quem tem mais experiência já no mercado, você tem que orientar por que a pessoa, que nem eu pergunto para um dono de empresa, por que você quer implantar BIM? E aí eu ia falar exatamente isso. E aí eu deixo e a gente cria um formulário disso para também não virar uma terapia ali, né? Então, assim, te manda para ele e ele pensa e reflete. Eu falei, ó, responde você e quem são os responsáveis da sua empresa. A gente vai desde o TI, a infraestrutura, a parte de projetos e a parte de negócio. E até a parte de gestão. Então, ali tá espalhada essas perguntas. E a nível de prioridade, eu pergunto, quanto de 0 a 10 isso é importante para você? E quais são suas maiores dores e sonhos? Quando eu comecei a entender mais de negócio e trouxe isso para o negócio, eu entendi isso que a Nicole acabou de falar. Qual que é o vocabulário que eu tenho que ter para motivar aquela pessoa a ter aquele BIM que ele merece? Porque se o foco da pessoa é sobrar mais tempo para ela ficar com o pai, com a família, etc., eu não vou nem ter a narrativa do projeto. Eu vou te falar, ó, a tecnologia vai te encurtar tempo, logo você vai viver mais com a sua família. Então, eu vou entender qual é a dor dele e vou falar focado naquilo. Igual para um dono de negócio, o negócio do cara é querer faturar mais, ter mais negócio. Vou falar, então, como que você coloca mais projetos nisso? Mas eu também explico as consequências. Você vai ter que investir mais em mão de obra, você vai ter que ter mais paciência com a sua equipe, principalmente no começo que estão aprendendo. Você vai ter que fazer esses tipos de investimentos, tanto em tecnologia, mas também na parte de pessoas que você não fazia. Então, eu tento trazer isso na linguagem do empresário. Assim, quando eu vou para a operação, assim, é igual falar assim, arquiteto, você coloca 50 vistas, você apaga uma porta e mostra que atualiza, a operação inteira compra o BIM. Já na parte de engenharia, quando a gente vai trazer engenharia de custos, cara, engenharia é muito analítico. O Jonas, que é meu sócio aqui, é assim, você vê como o engenheiro pensa e como o arquiteto pensa. Por isso que a gente se dá bem. Então, assim, a engenharia eu trago um monte de vista e falo, se eu apago uma porta, some na tabela. Então, assim, você entende que esses BIMs que cada um vai tendo, e assim como eu vou para um dono de empresa, às vezes eu falo assim, o que eu tenho mais quebrado, né, assim, eu falo, primeiro que não é seu cliente que está comprando o BIM. Já começa por aí. Eu quebro esse mito de falar pro cara, não, seu cliente quando ele te contrata, ele está comprando projeto, você vai fazer no BIM, no CAD, aonde for, ele está contratando projeto. Se você falar para ele que não ia ter aditivo, ele fala, te contratei para isso. Então, quando eu trago, aí tem uma narrativa para o dono da empresa, eu trago para ele em horas, eu mostro, olha quantas horas demora um projeto CAD. Olha da mesma natureza em BIM, quanto tempo você economizaria? Olha quantos projetos você consegue encaixar. Pronto, tá aí o seu ganho. Se mais para frente você conseguir gerar mais usos de BIM, mais valores, aí você vai começar a vender mais produtos. Logo, mais produtos, você ganha mais dinheiro. Ah, agora entendi. Por isso que na arquitetura é muito fácil para a gente implantar BIM. Porque eles já vêm dessa cultura do 3D, com desenho vinculado. O que está sendo chato para eles? Colocar informação. Que era coisa que eles puxavam um texto e deixavam para colocar lá no final, eles não colocavam anteriormente. Então é mudar de novo a cabeça deles, da forma como eles trabalham. Assim como eu gosto muito do termo do LOD, mas desde que a maneira que você desenhe para o indivíduo. Não algo pronto que você copia e cola. Quando ele entende em que momento encaixa o quê, ele também sabe que para o cliente ele vai vender aquilo naquele momento. Um exemplo é num EP, o cara não vai modelar um rodapé, porque o projeto não foi aprovado, o layout não foi aprovado. Ele vai desenhar uma coisa que vai ser jogado fora. Ah, então isso entra lá na frente? Isso, entra lá na frente porque a partir do momento que ele aprovou, você compatibilizou, essa informação surgiu. Então eu começo a falar sobre gerenciamento de informação. Ah, então tem que ter um BIM mandate, tem que ter um plano de execução. Então aos poucos eu vou inserindo, que senão também assusta a pessoa. Então você tem que ir, por isso que eu falo, tem que ir com muita calma para as pessoas entenderem das responsabilidades, porque antigamente ele fazia 2 linhas. E agora ele não faz 2 linhas, agora ele constrói, está preso a um nível, tem uma informação, tem mais responsabilidade. Então, eu acho que a nossa dificuldade hoje, vou dizer assim, é ir quebrando objeções. Quebrando objeções e alguns mitos que alguém aí divulgou na internet ou ele viu no Instagram, não sei aonde. Ela começou uma pergunta que... por que, né?
por que implementar BIM no ensino? Bom, você faz essa pergunta quando você está fazendo processo de implementação do negócio, a resposta nunca deve ser porque eu quero BIM na minha empresa. A resposta é porque eu quero entregar algo no tempo planejado. Sim. Ou eu quero entregar em menos tempo. Ou eu quero construir com menos resíduo. Ou eu quero ser mais sustentável. Então, esses são os objetivos, né? Os objetivos quando você implementa BIM no negócio. E no ensino? Qual que é o objetivo? A gente discutiu muito isso. Tá? Então, eu quero dar autonomia para o meu aluno. Eu quero ter um egresso que seja autossuficiente. O que é muito interessante na formação? A gente hoje tem uma formação, tanto de engenharia civil quanto de arquitetura, às vezes muito quebrada. Sim. Então, o que ele viu lá no início, ele não entende por que ele está vendo aquilo. Então, falta integração de conteúdo. Então, eu quero uma formação integrada. Eu quero conhecimento todo vinculado. Pô, se tem uma coisa que me entrega, é isso. Né? Eu quero uma visão holística daquilo que ele faz. Né? Sim. Quero a visão holística. Quero que a pessoa entenda início, meio e fim. Né? BIM media esse objetivo. Né? Eu quero potencial de comunicação. Quero que a pessoa saiba se comunicar. Né? E comunicar em N vezes, em apresentar, em dialogar, em compreender o outro. BIM permite isso. Então, hoje, quando você vai decidir, tomar a decisão de ter BIM no seu currículo, você tem que olhar para esses objetivos, que são objetivos voltados à formação. E que BIM é capaz de mediar. E também entra num ponto, por isso que é legal fazer esse paralelo com o mercado, né? Porque justamente a dor é completamente outra, né? Dor é outra. Assim, quando ele se formar, aí ele passa a ter outra dor depois. Né? Assim, quando ele, depois de um tempo também formado, ele vai ter outra dor. Então, é aquilo que a gente traz, assim, as pessoas têm que ter também... tem que ser críticos, tem que se questionarem. Eu acho que... Por isso que... Então, e eu acho que, por exemplo, nesses objetos de aprendizagem, né? A gente vai lá e monta um cronograma. É o melhor cronograma? Então, assim, o próprio objeto, ele é um ponto de partida para discussão em sala de aula. Tá? Como você faria isso aqui? Aonde ele... A pessoa aqui errou. A gente é isento de erro na hora que está fazendo uma coisa? Não é. Esse cronograma tem um erro básico. Onde está o erro básico desse cronograma? Né? Então, assim, por quê? Porque na formação do engenheiro, do arquiteto, ele não está ali para aprender visual planning. Ele não está ali para aprender naves. Mas ele está ali para aprender orçamentação. Ele está ali para o planejamento da obra. Né? Então, esses objetos de aprendizagem, por mais simples que eles sejam, ou mesmo tendo erros ou podendo ser otimizados, esse é o papel dele. Sim. De permitir aquela discussão em sala de aula. A crítica, o ponto fraco. Então, professor, melhore. Exatamente. Então, professor, peça para o seu aluno encontrar o erro que você já achou e corrigir. Esse bloco H, né, esse apartamento de 2 dormitórios, podemos fazer adaptação de interesse social com um melhor desempenho de convívio? Podemos. Vamos mudar esse modelo. Na verdade, eu acho que é aí que está a diversão, né? Eu acho que tá enquanto você está no ensino. Até muitas coisas eu gosto muito de fazer MBA por causa disso, porque o MBA ele permite que você coloque na prática muitas coisas que você se questionou no mercado. Que às vezes você não teve aquela oportunidade de discutir no mercado. Você tinha que fazer, porque tinha que entregar, e tinha prazo, etc. Quando você vai para um ambiente acadêmico, cara, é prazeroso, porque é um momento que, até hoje, por exemplo, o Enneagrama eu fiz porque eu aprendi com o professor Rafael Fernandes, lá no IMBEC. E eu falei, cara, isso aqui o pessoal de gestão de projetos precisa muito. E o legal do ensino e do aprendizado é justamente também porque você vai juntando conhecimentos e muitas vezes você acha a resposta onde você menos esperava, mas você junta com o conhecimento que você teve ali. E esse também é um dos papéis que eu amo ser professor, porque você está sempre...
Na verdade, o pessoal fala que é muito confortável, né? Mas, na verdade, professor é uma região de total desconforto. Porque você dá a cara a tapa o tempo todo. Então, assim, Exato. o que o professor tem que ter é aquilo que eu falo. Ele pode ter a vaidade dele, mas ele não pode deixar isso sobrepor o papel-chave dele ali, que é o ensino. E o papel do aluno de aprender, né? Então, o aluno vem com muita novidade, vem com muita energia, fogo, etc. E o professor, ele querendo ou querer, ele é a chama daquilo. Então, ele não pode deixar aquilo se apagar, né? E a gente tem que lembrar também que o ser professor mudou um pouco. Porque eu me lembro que quando eu ensinava AutoCAD, eu tinha a total consciência que eu era a melhor professora de AutoCAD no Brasil. Eu era. Não era que isso não fosse verdade. Para mim, isso era uma verdade. Eu era. E eu nunca consegui ser essa professora em BIM. Nunca. Nunca consegui ser. Eu era muito... bom, as universidades públicas, né? E elas têm uma coisa que a gente chama de avaliação discente. Tem um dia no semestre que o discente avalia a disciplina. Tá? Então, a gente ouve tudo que o aluno tem para falar sobre todas as disciplinas que estão sendo dadas naquele semestre. Tá? E você ouvir isso de aluno de graduação de arquitetura e urbanismo é 1000 vezes mais difícil do que engenharia civil. Porque o arquiteto, ele é crítico. Tá? Então, ele vem para falar, ele não esconde. E me doía a avaliação discente. E chegou depois de umas 3, 4 vezes que eu sentia dor, eu falei, eu vou mudar isso aqui, vou mudar. E eu estudei que nem uma louca, comprei livro, isso foi lá em 2010, eu acho. Achei livro, comprei livro e achei coisa online. E aí, estudei que numa louca e pela primeira vez eu fui bem avaliada numa avaliação discente. Mas você não consegue ser assim sempre. Então, hoje, você como professor, você tem que saber projetar o aprendizado. E não necessariamente você precisa saber tudo que ele vai estar aprendendo dentro desse caminho que você projetou. Tá? Então, você tem que projetar aprendizado. E aí, quando você se coloca numa sessão de dúvidas, tá? E o aluno chega com uma dúvida que você não sabe resolver, você tem que discutir aquilo com ele. E saber discutir, e não ter medo dessa situação. Sim. Tá? Então, hoje eu estou muito mais nessa posição de projetar e facilitar aprendizado do que eu ser o conteúdo e eu ensinar. Sabe? Perfeito, não, perfeito. E eu acho isso nobre, porque aqui, é que nem eu falo pro pessoal, eu falo, gente, você fala eu acho que não existe a perfeição, né? Então a gente foca muito na missão. Então quando a gente vai dar o treinamento, busca, eu sempre, por que eu gosto de dar curso de MBA? Primeiro também porque é um outro público. É um público mais maduro, profissionalmente falando. Então, quando eu chego ali, é engraçado porque em algumas instituições, elas chegam, você consegue até compará-las a nível de preparo da pós-graduação. E aí teve uma dessas instituições que eu até elogiei muito eles. Desde da experiência do aluno chegando na faculdade, você chegava lá, plaquinha com o nome do aluno, cidade de onde ele veio, bombonzinho, sabe, toda aquela preocupação, deixar ele realmente confortável. O pessoal vinha do Brasil todo para fazer esse curso. E eu tinha que fazer, a minha disciplina era a implantação BIM em escritório de arquitetura. E eu já ministrava esse treinamento faz tempo. Eu falei, não, legal, já fui brifado. E eu tinha isso aí em 10 módulos de aula. E eu já sabia quem era meu público. Eles já me brifaram, eles marcaram comigo um call 2 dias antes para falar como que era o público deles. Nenhuma tinha feito isso. Era chega lá e dá aula. Eu falei, legal. E aí essa questão do projetar que você comentou, né? Então, peguei todo aquele meu material que eu sempre apliquei e falei, peraí, deixa eu dar uma melhoradinha nele e discutir para esse público. E separei esse material, né? Como eu sabia que era um público de interiores e etc., aí eu fui lá, levei os equipamentos que eu já tinha. Eu humanizei um pouco mais o treinamento. E a menina no final da aula falou, nossa, é uma das primeiras vezes que todo mundo é excelente, na sua maioria, porque todo mundo geralmente é bom.
Aí eu falei, é porque vocês me permitiram ser excelente. Então é um conjunto, é um casamento. Quando a instituição ela já prepara todo o ambiente, tem um monitoramento e um apoio ao professor, e o professor também eu me senti até mais motivado, não financeiramente que ia mudar alguma coisa, mas desde todo o apoio que eles me deram, no sentido ferramental, no sentido de, você usava lapela, usava tudo, tinha todo realmente o nível de aprendizado parecia que eu estava, sei lá, nos Estados Unidos, não estava no Brasil. E isso foi muito bacana, porque era uma turma pequena, devia ter uns 15 alunos, entende? E você vê que funcionou porque todo mundo propôs, todo mundo utilizou, todo mundo... Eu falei, gente, o que eu tô ensinando para vocês na segunda-feira, vocês já vão aplicar? Sim. Aí também a vantagem de ter escola. Eu falei, se vocês aplicarem, eu vou dar um curso para cada um que aplicar na segunda-feira. Então, assim, foi muito gostoso dar aula ali, porque nem parecia que eu tava ministrando uma aula, era um bate-papo e eu simplesmente projetei tudo porque o que eles queriam. E aí eu deixei muita coisa de lado para justamente focar só naquilo. A dificuldade, é claro que eu tô falando de um curso de pós-graduação, de um dia. Não é uma graduação, porque a gente sabe que o desafio é totalmente outro, né? Mas assim, eu digo isso porque eu tive professores incríveis desde a graduação, que são meus amigos até hoje, até os MBAs. Então, porque eu acredito sempre nesse papel, né? Poxa, eu me coloquei aqui para aprender arquitetura. Eu vou vir para cá, eu vou sugar no bom sentido esse professor até o último. E você vê que professores até têm um brilho no olho quando eles acham alunos com vontade de aprender. Então, é um desafio, como você disse, né? De você trazer essa nova formação e também o professor se colocar numa situação, que nem você falou. É um desafio toda vez se fosse assim. O que eu sinto é que falta nas universidades também incentivo para o professor. No sentido, olha, se você bater essa meta igual esta outra instituição, ela falou, se você bater excelente X%, você vai ganhar um FII a mais aqui, ó. Opa, então eu não quero. Bom para cima é o mínimo que eu quero. Então eu vejo que esses incentivos no bom sentido, como metas, vamos dizer assim, desde que sejam possíveis serem atingidas com a ajuda da instituição, acaba sendo um incentivo até para que a gente suba o nível também da educação. Nas universidades públicas brasileiras, da onde vem a qualidade do ensino, né? Não é porque o professor ele está sendo incentivado por A, B ou C, né? Vem do vínculo dele com pesquisa, né? Então, a gente que faz pesquisa, a gente traz pesquisa para a graduação, traz aquele conteúdo que a gente está pesquisando. E é aí que vem a qualidade. Então, cada lugar tem uma qualidade diferente, né? Nas universidades privadas, pode ter incentivos como você colocou, né? São diferentes. Então, assim, o universo, né, da formação é diverso, né? Nem sempre funciona igualmente para todos, né? Eu até ia mencionar uma coisa simples aí. Curso de software, por exemplo. A gente faz aquele... primeira aula, a gente se apresenta, os alunos se apresentam, falam onde eles trabalham, qual é a área, né, ou a área de interesse que eles estão estudando. E ali, eu acho que ali é o momento que a gente consegue traçar as pessoas. Aí eu lembro, a Juliana é arquiteta de interiores, o Igor é um engenheiro civil que trabalha com fundações. Quando eu estou dando o curso, eu vou pensar... o curso, a gente tem uma grade, a gente tem planejamento aula a aula. Mas a gente sempre tem aquele tempinho, ou a gente pode propor algo novo. Talvez isso que você mencionou sobre as pesquisas, talvez entre de certa maneira nisso, né? Vocês já têm uma grade, né? Vocês precisam passar lá um conteúdo, mas você pode instigar o aluno com algo a mais. Então, pessoal que faz interiores, aqui, ó, dá para fazer tabela no Revit, a gente aprende a fazer a tabela no Revit. Olha aqui como é que eu faço uma tabela de revestimentos. Você, Juliana, que faz interiores, olha que interessante, dá para fazer dessa forma. E pessoaliza o ensino para aquelas pessoas. Isso falando de uma sala de até 8 alunos, né? Agora vamos pensar isso aí para uma universidade que a gente às vezes tem 40, 80 alunos numa sala. Isso fica um pouco mais difícil. Mas como você trouxe, trazer esses momentos de instigar o aluno, ou com as pesquisas, né? As áreas que estão recebendo mais incentivo ou coisas que estão sendo descobertas, o aluno fica interessado, ele fica... Putz, acho que esse lado aqui é interessante. Ou nesse lado menor aqui, eu falando dessa microcélula de ensino de software, onde você consegue mostrar a aplicação
do que o cara faz ali no seu dia a dia, do que ele aplica nos seus momentos aí de trabalho, de operação. E ele vai entendendo, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E aí a gente percebe muito os alunos propondo mudança dentro do escritório onde eles trabalham. Eles são agentes transformadores, eles viram né? agentes transformadores, porque eles sentem que aquilo agregou para eles e falam assim, putz, o que eu tô fazendo lá, isso aqui pode mudar a forma como as pessoas fazem as coisas. E aí ele acaba se tornando um evangelista do BIM, depois de passar por esse processo aqui dentro também. Eu acho que a formação a nível de especialização, ela gera agentes transformadores. Sim. Né? A gente tem que ter em mente que o aluno, quando sai da graduação, ele sai com a formação básica, né? Sim. Ele sai com a formação básica. Eu já tive experiências, assim, no passado, quando eu já ensinava modelagem com o Revit, o aluno, ele desaprendia quando ele ia para o estágio. Ele desaprendia. Eu não duvido. Lá atrás, no passado, ele desaprendia, né? Outra coisa que acontece muito por exemplo, quando você dá uma disciplina de CAD, você ensina o desenho técnico baseado com a ferramenta AutoCAD. Isso no passado, né? E aí o aluno, vamos dizer, o arquiteto, ele tinha uma disciplina de ateliê, outra, e todos os professores nessas disciplinas de ateliê sabiam AutoCAD muito bem. Uhum. Então ele veio com aquele conhecimento menor do que básico, apresentava uma prancha e o professor criticava. Não, ele era um professor, ele dava um ensino continuado de desenho técnico com aquela ferramenta, porque nós tínhamos professores ao longo do curso que tinham essa formação. Sim. Então a formação não parava ali. Lógico. Hoje o que acontece? Você ensina, por exemplo, como que gerar a sua documentação com o Revit. Além do modelo, a documentação é extraída do modelo. Aí o aluno aplica isso na primeira disciplina dele é teoria de projeto. E aplica muito mal. Eu já passei por isso. Não é fácil cotar. É muito difícil cotar. Apesar de ser automático, não é fácil você chegar na cota do desenho técnico, ainda mais na cota do desenho técnico com o paladar de arquitetura. Com todas as texturas, com todas as colorações. Então vem aquela coisa horrível. Aí esse professor que não sabe essa ferramenta, critica a ferramenta ao invés de ajudar o aluno a aprimorar. A utilizar. Então, assim, o aprendizado ele é contínuo, né? Então, essa continuidade existe durante a formação, mas também existe fora da formação. O arquiteto, o engenheiro saiu com um certo conhecimento em BIM. Uma modelagem com a ferramenta X, voltada para habitação, ou ele no TCC dele, trabalho final de curso, ele fez com teatro, aquele outro fez com estádio, né? Ou um engenheiro civil usou Civil 3D, né? Quando ele vai ele só vai chegar a sênior depois de N experiências diferentes em várias empresas. Então, assim, é a repetição, é a coisa continuada, é a complexidade que vai agregando. E é a conversa, é o aprendizado um com o outro que vai né, criando esse expert em BIM que vocês querem. Não, e também, o que eu tento fazer com a geração mais nova como eu posso dizer isso, né, Nicole? Tentar deixar eles mais pacientes. Eu demorei também, porque eu sei que você é muito jovem, você é muito dinâmico, você tá no 220. E aí existe aquela pressão do mercado, da tecnologia, e etc, etc. Então eu trago eles pra cá, até quando eu vou contratar, você até diz, né? Quando as pessoas vão pro estágio, elas desaprendem, ou pior, elas nem colocam aquilo em prática. E aí foi quando eu tive a consciência, falei, cara, quando a gente for contratar alguém de estágio, eu não quero que saiba a ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta que a gente vai ensinar ele, a gente vai ensinar isso aqui. Então a gente foi olhando outros papéis que pra gente é mais importante, e aí a ferramenta a gente vai ensinando aos poucos. Porque senão também, às vezes, ela vem com vício e eu tenho que reensinar também, que também não tem um problema. Às vezes a gente pega pessoas que sabem, eu aprendi de um jeito, achei que era assim. Achei que dar hide era com o botão da direita e dar hide. Não, tem o temporário. Por que você quer ocultar uma coisa e depois ter que voltar? Então a gente vai moldando isso aos poucos. Mas eles entendem, que foi uma coisa que a gente hoje demorou para criar, é que assim, o que é ser um especialista, né? A gente fala assim, quando eu olho o estagiário,
o assistente de arquitetura, o arquiteto, o coordenador, o gerente e o diretor. Quando a gente pega essa cadeia hierárquica, e eu mostro para eles que mesmo dentro deles existem níveis de conhecimento e de experiência que você tem que levar em consideração. Eu falei, você já viu alguma vez o mestre Miyagi do Karate Kid ser um jovem de 20 anos? Não. Ele é mestre por algum motivo. Assim como tem que ter um jovem aprendendo aquilo e também vai fazer aquilo lá e repetidas vezes até atingir a tal 10 mil horas ali de conhecimento. Ele começa a ser um especialista naquilo que ele está fazendo, não necessariamente no todo. Então, o nosso papel era justamente, aos poucos, e ajudando eles a controlarem essa ansiedade, entender que é uma jornada. E que nessa jornada, conforme eles vão crescendo financeiramente, isso é um reflexo. E não o contrário. Senão a pessoa ela já vem, pede um recurso financeiro e ela não entende a jornada. E muitas vezes a jornada é porque é importante para nós da SPBIM. Não porque o mercado de arquitetura está pedindo ou de engenharia. Então a gente tem que fazer esse alinhamento de expectativa e realidade, calibrar com eles, mas também mostrar que nós vamos fazer eles chegarem lá onde eles querem. Mas eu desenho para eles mais ou menos, porque isso depende da vontade deles, né? A expectativa que eles têm de vida com a SPBIM e com o mercado. Eu falo, se depender de nós, você vai chegar lá. Mas eu vou desenhar num caminho. Não adianta você achar que você mexeu uma vez aqui no recap e aí que você já é o fera da nuvem de pontos. Não. Mas o bacana aqui é que pelo menos eu pego esse cara e ele mexe no recap, daqui a pouco eu falo, vamos lá em campo, você vai coletar uma nuvem de pontos. Agora vamos ali, você vai fazer um curso de drone, que com a gente você vai pilotar o drone. Agora você vai entender o que é um ponto de controle. Então a gente vai preenchendo essas lacunas aí para ele entender que isso é um todo e não é só porque eu fiz uma vez uma família de Revit, eu já sou especialista em programação. Então a gente foi desenhando isso aos poucos, a gente usa uma teoria chamada Círculo de Zorro, do filme Zorro, que todo mundo quer o nível 5, né? A gente sempre fala disso, né? E 5 são 20 mil horas. Então eu vou quebrando em níveis de conhecimento para eles chegarem lá. É igual o cara que você não sabe falar, o cara que quer falar present perfect não sabe o to be. Então a gente tem que entender que existem sim a sua jornada e o seu caminho, mas que aqui ele vai conseguir trilhar esse caminho, porque muitas vezes você vai para um lugar e ele não consegue trilhar. Ele fica no meio de um caminho, para e ele fala, agora eu vou. E aí também eu crio a questão com eles assim, ó. O estágio, se você fica 3 meses pulando de estágio em estágio, o que você construiu? Porque quando você começa a aprender, você já está indo para outra experiência. Então a gente também vai cultivando isso também hoje com os arquitetos, a gente faz bastante isso, de criar uma jornada para eles entenderem que tudo é uma construção. E que a empresa em si só vai crescer se eles também buscarem isso. A empresa não vai crescer por si só, já buscando pessoas gabaritadas, etc. Então a gente vai construindo sem muita pressão, sabe? A gente vai no nosso ritmo, assim. E isso deu muito certo pra gente. Então, é um trabalho muito mais humano, quando a gente olha tudo isso, do que, de fato, técnico e prático, né? Então, eu já disse isso, né, Nicole? Quantas vezes se a gente conseguir conduzir melhor a equipe, e eu falo que cada cargo tem o seu verbo, e a gente tem que ficar muito olhando para isso como um norte. Se eu sou coordenador, o meu verbo é coordenar. Se eu sou um arquiteto, qual que é o meu verbo? É 100% produzir? É aprender? É monitorar? O que que é? E a gente entende esses verbos, porque a gente fala assim, se eu saio muito deles, eu posso estar perdendo propósito, eu posso estar trabalhando só pelo dinheiro. E aí a gente foi aprendendo toda essa parte que nos falta, porque na maioria das vezes a gente termina a faculdade, a gente é muito bom operacional. A gente é muito bom com a ferramenta, a gente sabe se expressar com o projeto, mas falta outras coisas que aí começa as especializações, você começa a buscar novas habilidades, mas eu entendia que a gente estava pelo menos formando essa parte deles, né? E isso pra gente é muito bom, porque torna uma empresa que fica mais tempo com essas pessoas, porque as pessoas vão trocando, não é só por uma questão financeira, elas têm que ver se o propósito está alinhado com o que elas estão buscando. Sim. E eu acho que esse é o maior desafio, não só das empresas privadas, mas também de faculdades, de escolas, né? Poxa, quem é esse novo público que está entrando? O que que eles buscam? Acho que criar o alinhamento disso tudo é um super desafio. Acho que você sabe muito mais, né? Desse desafio. Mas eu queria ter compartilhado isso porque eu acho que a gente vive também esse desafio aqui internamente sendo uma empresa de projetos / educação. Escola. Então, na verdade, eu trago isso como um super poder nosso, assim, sabe? Porque muitas vezes as pessoas já passaram por outras experiências, vêm aqui e falam, caramba,
Eu falei, ó, eu até brinco, eu falo, ó, tudo que você plantou até hoje, na verdade, te trouxe até aqui. Assim como o que você vai plantar aqui é o que vai te levar para outro lugar que você quer ir. E tá tudo bem, né? Então, por isso que eu falo de trabalhar muito com eles que são jovens o ego, porque eu sei que é algo que pode proibir eles de terem ótimas experiências, sabe, de vida. Eu falo, deixem isso aqui de lado, vocês vão ver o tanto de coisa incrível que vocês vão vivenciar, né? Acho que é isso, professor. Acho que é isso. Queria concluir com um ponto, antes da gente concluir. Pessoal que tá ouvindo esse podcast, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha com um colega, sempre deixo por último, agora eu vou começar a colocar no meio. Professora, o que você acha que qual seria o seu recado para o estudante que está escutando ali? Qual seria o seu conselho que você daria para eles de vida e profissional ali? Se você voltasse no tempo e hoje estivesse fazendo faculdade, qual seria sua mensagem para eles? Acho que busque sempre aprender, não de uma única forma, de várias formas diferentes. Busque a colaboração, aprender em grupo. Muitas vezes a gente aprende conversando, nem sempre a gente aprende só fazendo. Discutindo a gente também aprende muito, né? E ter paciência, vai e repetir, refazer, buscar desafios, eu acho que é muito importante, né? Eu sempre achei que eu nunca veria o Brasil com uma evolução de BIM da forma com que eu me esforçava para que BIM fosse aprendido, fosse incluído. Nunca achei que eu não ia ver, porque achei que seria difícil demais. Mas hoje a gente tem BIM inserido, a gente tem excelências e competências BIM maravilhosas no Brasil. A gente tem muito conhecimento de BIM escondido nas empresas. Muito. Se tem um lugar hoje que está precisando aprender BIM, são as prefeituras. Isso vai acontecer rapidamente, mas vai precisar de um esforço aí. E infraestrutura também vai crescer muito em BIM, porque está investindo em aprender, né? Então, invista em si mesmo, eu acho, né? Invista em si mesmo. Perfeito. Eu falo isso para todo mundo. O maior investimento que você pode fazer é em você. E o resto é consequência, né? Isso. Perfeito, Nick. Quer falar alguma coisa para a professora? Só agradecer mesmo a presença da professora. É uma honra ter a professora aqui. O trabalho dela realmente, ela falando da parte de formação, eu acho que eu acrescentaria como é importante você, investindo em você, como você falou, entender as várias formas de fazer o que você quer. Então, às vezes você acha que, eu sou arquiteta, eu vou fazer arquitetura, só coisas voltadas à arquitetura. Às vezes você vai fazer um curso de relação com as pessoas, ou um curso de mestre de obras, como o Júlio fez. Algo que parece que não faz sentido, mas faz sentido, porque você tem um objetivo final. Então, eu acho que entendendo o que você quer de fato, acho que você consegue construir também o que você imagina para você. Acho que esse é o caminho mesmo. E aí você se torna... Você tem esses 1000 braços, assim, mas você é aquela uma pessoa com conhecimento muito específico que todo mundo vai buscar ali quando para aquele assunto, para aquele foco que você deu, que você tinha um objetivo lá no começo, que você construiu até ali. Acho também se aproximar de pessoas que te inspiram. Boa. Isso é muito importante. Isso é verdade. Eu acredito muito. Isso aí eu falo que é o ambiente, né? E assim, antigamente o nosso ambiente era o livro, né? Você pegava o livro, era aquele ambiente. Você não tinha acesso a um Bilal Açúcar, você não tinha acesso a essas pessoas. Depois veio o Twitter, veio todas essas tecnologias, mas eu até falo isso pro pessoal que eu falo, gente, quando a gente tá na fase de estudante tem que ter curiosidade, tem que ter fome. Steve Jobs, ele falou lá em Stanford, né? Ele falava assim, stay hungry, stay foolish. Sabe? É aquilo que eu falo do ego. Deixa o ego de lado, mas assim, se mantenham... queiram aprender, tenham fome. E é o que eu tento hoje incentivar a garotada, provocar eles também. Também para eles não ficarem muito descrentes também, saindo da faculdade, aí vai pro mercado, né? Então, é muito importante essa expectativa e realidade pra gente ser agentes transformadores. Assim como a professora é uma grande inspiração aqui para nós, né? Eles também terem inspirações com quem tá no mercado, né? Então, é isso. Professora, eu queria te agradecer pelo seu tempo, que é valiosíssimo. E depois eu vou deixar aqui suas redes sociais para o pessoal acompanhar seu trabalho. Depois, se puder compartilhar, inclusive, as pesquisas, a gente coloca na descrição desse nosso podcast para passar para o pessoal. Porque sempre alguém me pergunta, eu falo, escuta esse podcast aqui, que ele pode te nortear sobre como está o BIM na educação, por exemplo. Tá bom. Muito obrigada. Prazer. Obrigado, professora. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.